Fala galera, eu sou o professor Mena, eu sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. Nosso tema de hoje, relação de causalidade, teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamado de concausa. Esse tema tem tirado o sossego, a paz, tem trazido medo e insegurança aos estudantes e candidatos. Mas você vai ver, nós vamos aprender, nós vamos raciocinar e vamos compreender por que os resultados são assim, por que as respostas são essas. E aí você vai ver que ao final do nosso estudo não tem nada de complicado. Nós vamos aprender a raciocinar juridicamente em cada uma das hipóteses. Beleza, então, a superveniência de causa independente, ela se divide em absolutamente independente, ela se divide em relativamente independente. Em cada uma delas, ela pode ser pré-existente, ela pode ser concomitante e ela pode ser superveniente. Então, tanto no absolutamente independente quanto no relativamente independente, nós temos essas três combinações. Beleza. O que diz o Código Penal? Lá no artigo 13, parágrafo 1º, né? A superveniência de causa relativamente independente, aqui ele fala da relativa, mas vamos estudar as duas. Exclui imputação quando por si só produziu resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem praticou. E a gente tem um macete, que é o método de eliminação hipotética do Tirrem, que significa assim, você retira a conduta do agente, ainda assim o resultado ocorreria? Se a resposta for sim, nós temos uma causa absolutamente independente. Se a resposta for não, a gente tem uma causa relativamente independente. Por quê? Quando você retira a conduta e ainda assim o resultado se produz, ela rompe o nexo de causalidade da conduta do agente, que fica apenas na tentativa. Beleza. Então, a gente vai falar agora da absolutamente independente, né? Por ela não possuir nenhum vínculo com a conduta do agente, ou seja, ela tem uma origem totalmente diferente e independente, ela rompe o nexo de causalidade, né? E ela ocorreria ainda que o agente jamais tivesse praticado aquele ato. Beleza, como nós vamos fazer? Nós vamos trazer a teoria e vamos trazer exemplos. E no exemplo nós vamos raciocinar e vamos compreender por que se aplica assim. Vamos na primeira hipótese, né? Na absolutamente independente pré-existente. É uma causa que existia anteriormente à conduta do agente. E aí o Tício queria matar a Mélvia, espanca a vítima com chutes e pontapés na cabeça, em regiões vitais. Mélvia é socorrida, mas vem a falecer. Submetida a exame de corpo de delito de necrópsia, o laudo diz que a causa da morte não foram as agressões praticadas pelo Tício, foi o envenenamento que o seu amante Simprônio colocou para ela, envenenando a vítima que veio a morrer em razão do envenenamento. Beleza. E aí, a gente vai lá. Como fica a situação do Tício? Vamos para o método de eliminação hipotética do Tirrem. Se tirar os chutes, as agressões praticadas pelo Tício, a Mélvia teria morrido? Teria morrido. Então, a causa da morte é absolutamente independente, porque, na verdade, ela morreu do envenenamento e não do desdobramento das agressões sofridas. Então, se eu tirar a agressão, ela ainda assim morreria. Conclusão, o Tício vai responder pelo homicídio tentado. E o Simprônio, que foi quem envenenou a vítima. E foi a conduta do Simprônio, o envenenamento, que gerou a causa da morte.
o simprônio responde pelo consumado. Porque se nós fôssemos analisar a conduta do simprônio, tirando a conduta do Tício, ainda assim ela teria morrido. É absolutamente independente. Então, o simprônio, que foi quem consumou o crime pelo envenenamento, responde pelo consumado, e o Tício tentou matar e responde pelo tentado, porque ela não morreu da agressão. Vamos adiante. Agora vamos falar do absolutamente independente, que ocorre concomitante, que ocorre ao mesmo tempo. Tício quer matar a Melvia, coloca de forma insidiosa um veneno na sua comida. Porém, naquele mesmo ato, no ato do envenenamento, ela é atingida por disparo de arma de fogo, que quem efetua é o simprônio, o seu amante, e ela vem a falecer. Beleza, olha só, ainda não apareceu qual foi a causa da morte. Ainda está em aberto o Tício e o Melvio. O Tício e o simprônio, perdão. Vamos lá. Como fica a situação do Tício? Depende, né? Pode ser tentado ou consumado. Se a morte da Melvia ocorrer pelo envenenamento que o Tício praticou, o Tício responde pelo consumado. Porém, se a causa da morte ocorrer em razão dos disparos efetuados pelo simprônio, ela é absolutamente independente. Porque se eu tirar o envenenamento, método de eliminação hipotética do Thiem, tira o envenenamento, ainda assim ela vai morrer? Vai, porque o simprônio efetuou disparo de arma de fogo contra ela, então rompe o nexo de causalidade do envenenamento do Tício. O Tício responde pela tentativa e o simprônio. O simprônio foi o autor da morte, pelo disparo de arma de fogo. O simprônio responde pelo consumado. É isso? Vamos lá. Vamos para o simprônio, né? Então, o simprônio pode, lá no início da história, ele não fala do que ela morreu. E aí nós estamos fazendo as possibilidades que na prova, lógico, ele vai te dizer qual foi a causa da morte. E aí o simprônio efetuou disparo. Se ela morresse do envenenamento, tirando o disparo, ela morreria pelo envenenamento? A resposta seria sim. O simprônio ficaria com tentado e o Tício ficaria com consumado pelo método de eliminação hipotética do Thiem. Porém, se a morte foi pelo disparo e você tirar o envenenamento, ainda assim ela morreria pelo disparo. Então, se eu analisar a conduta do simprônio e ela morreu do disparo, o simprônio responde pelo homicídio consumado. Vamos seguindo. Agora, no exemplo 2, vamos dar um outro exemplo do concomitante. O Tício efetua disparo contra o Melvio, que vem a falecer de um colapso cardíaco. Bom, aqui não se trata de doença pré-existente, mas um colapso cardíaco ocorrido no mesmo momento do disparo, da conduta do Tício. E aí, se você tirar o disparo, ele morreu do colapso cardíaco, você tirando o disparo, ainda assim ele morreria? Morreria. Então, essa conduta, essa relação de causalidade é absolutamente independente. Então, se ela é absolutamente independente, ela interrompe o nexo de causalidade do disparo. E aí o Tício responde pela tentativa, porque se eu tirar o disparo, ele ainda assim teria morrido de colapso cardíaco. Então, daí a conduta ser absolutamente independente. Vamos continuar. Vamos falar agora da terceira hipótese, que é o superveniente. Então, o superveniente é aquela causa que é posterior, ela vem após a conduta do agente.
E aí vamos dar um exemplo que o Tício conversa num bar com o Melville e coloca de forma insidiosa um veneno letal na sua bebida. Antes que o veneno produzisse o efeito mortal, surge o Simprônio, que empunhando uma arma de fogo, desfere vários disparos contra o Melville, que falece em razão do disparo. E aí, como fica o Tício? Bom, se eu tirar o envenenamento, método de eliminação hipotética do Tilray, tiro o envenenamento, ainda assim, o Melville morreria? Morreria, porque ele morreu de disparo de arma de fogo, ele não morreu de envenenamento, então o Tício responde pela tentativa. Porque a causa é absolutamente independente. O que levou à morte da vítima é uma cláusula absolutamente independente, não tem relação de continuidade com a conduta inicial do Tício do envenenamento. O Tício responde pela tentativa. E o Simprônio? Bom, como ele estava empunhando a arma, desferiu o disparo de arma de fogo e a causa da morte não foi o envenenamento, foi o disparo, o Simprônio responde pelo consumado. Porém, se ele efetuasse o disparo e a causa da morte fosse o envenenamento, e a gente tirando o disparo, ainda assim a vítima teria morrido, o Simprônio responderia pela tentativa. Mas no nosso caso, né, foi o disparo, foram os disparos que tiraram a vida da vítima, o Simprônio responde pelo consumado, porque ela é absolutamente independente. Agora vamos para o relativamente independente, né? E a primeira hipótese é a pré-existente. Então aqui a causa já existia, mas ela não rompe o desdobramento físico, porque mantém com ela uma relação de dependência. E aí vamos para o exemplo. Tício efetua disparo contra o Melville, causando ferimento que no primeiro momento não é letal, não é fatal. E ele vem a falecer em razão do agravamento das lesões que ele tinha, que ele apresentava uma enfermidade anterior, uma hemofilia, uma doença pré-existente. E aí observa que a morte ocorreu em consequência do desdobramento físico. Haja vista que foi o agravamento das lesões combinado com a doença pré-existente. Se você tirasse as lesões praticadas pelo disparo, ele não morreria. Então, veja bem, aqui ela é relativamente independente, porque ela é uma consequência, ela é um desdobramento daquela conduta inicial. Ele tinha uma enfermidade pré-existente. Porém, a enfermidade sozinha não mataria. Se a enfermidade sozinha não mataria, e o que aconteceu foi um agravamento, um desdobramento físico da conduta do Tício, que levou à morte da vítima, ela é relativamente independente. Só que ela não rompe o nexo de causalidade. Conclusão, responde pelo crime consumado. Vamos ver aquela que é ao mesmo tempo a concomitante relativamente independente. Ocorre simultaneamente ao mesmo tempo da conduta, mas não rompe o desdobramento físico, porque mantém uma relação de dependência. E aí o exemplo que nós trouxemos, o Tício quer matar o desafeto Melville, efetua vários disparos contra a vítima, que ao ser atingida, cai na pista de rolamento e é atropelada por um veículo que trafegava e morre em razão do atropelamento. Beleza, vamos lá.
Método de eliminação hipotética de Thierry. Se eu tirar os disparos, a vítima ia cair na pista de rolamento e ser atropelada de forma fatal? A resposta é não. Então, ela não é absolutamente independente. Ela é relativamente independente. Ela é consequência do desdobramento daquela conduta criminosa. Então, se ele não tivesse efetuado o disparo, a vítima não teria caído no meio da rua, na pista de rolamento onde os carros transitam. Então, a queda da vítima na frente de um carro que atropelou e tirou a vida é um desdobramento da conduta inicial do Tício, que efetuou o disparo de arma de fogo. Então, e aí a gente já identifica, ela é relativamente independente, porque ela é um desdobramento da conduta inicial. Por ser um desdobramento, não rompe o nexo de causalidade. Então, ele responde pelo homicídio consumado. Superveniente vai depender do desdobramento causal. Primeira hipótese, se o resultado for consequência do desdobramento físico, é consumado. Se o resultado não for, é tentado. Vamos ver a primeira hipótese? Exemplo, a vítima levou um tiro, foi socorrida e internada no hospital, falecendo de infecção hospitalar. Veja bem, por que a vítima foi parar no hospital? Foi parar no hospital em consequência das lesões sofridas pelo disparo. Então, vamos lá. Método de eliminação hipotética do Thierry. Tira o disparo e as lesões do disparo. A vítima ainda assim morreria por infecção hospitalar? Não, claro que não. Ela não estaria no hospital. Então, a infecção hospitalar adquirida pela vítima que levou ao óbito é desdobramento da conduta inicial. Se é desdobramento da conduta inicial, ele responde pelo crime consumado, porque a conduta dele tem relação direta com o resultado final, que é o resultado morte. Vamos continuar. Segunda hipótese. Se não for consequência do desdobramento físico, vamos lá. A vítima leva um tiro e é socorrida pela ambulância. No caminho do hospital, a ambulância capota, vindo a falecer. Beleza. O capotamento não é desdobramento da lesão. O capotamento é uma causa independente. Se você tirar o disparo, tem capotamento, ele morre pelo capotamento? Então, ele responde pelo crime tentado. Então, o capotamento por si só é responsável pela causa da morte? Sim. Então, ele responde pelo tentado. Aí a gente rompe o nexo de causalidade e ele responde pelo crime tentado. Valeu, galera? Ó, me acompanha aí. Eu sou o professor Mena. Me segue aí no YouTube. Se inscreve, dá o joinha, acompanha nossos vídeos. prof.omena. No Instagram, @prof.omena. Eu te espero no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos.